Olá, bem-vindo à nossa série Como Ouvir o Espírito Santo. Sou o pastor Jairo Silva e estou aqui a falar da ilha de São Miguel, nos Açores. É muito importante, se você está ouvindo esta palavra, eu sei que ela é importante para você. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Ou como ouvir o Espírito Santo? Geralmente, nós queremos muito crescer, aprender mais sobre o Espírito Santo. E nesta série, você que está aqui hoje, nós já estamos no 3º episódio. Nós falamos, recapitulando aí rapidamente alguns tópicos, né? Como ouvir a voz do Espírito Santo. Nós falamos quem é o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa que fala, ele ouve. O Espírito Santo, ele é o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jeová. Nós falamos também cuidados que devemos ter em relação ao Espírito Santo. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que ter alguns cuidados. Cuidado em não entristecê-lo, a Bíblia fala em Efésios 4:30, cuidado para não resistir, Atos capítulo 7, versículo 51, cuidado para não extinguir o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5:19, cuidado para não se tornar seu inimigo, Isaías 63:10, cuidado para andar conforme a sua santidade, Gálatas capítulo 15, versículo 16 até o 25, e cuidado para não ter o Espírito Santo retirado. Isso está no Salmo 51:11, né? Quando o salmista fala para que o Senhor não tire dele o seu Espírito. E falamos também sobre a nossa dependência para com o Espírito Santo. É o que nós vamos estar dizendo hoje, para que você possa ter totalmente ligado, cuidado com esta parte. Depender do Espírito Santo em todas as coisas, né? Depender dele para pregar, para orar. Todo crente precisa deixar o Espírito Santo operar na sua vida, pela sua vida, através da sua vida, e também ouvir o Espírito Santo. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a liderança do Espírito Santo, ok? Então, se você quiser rever todas essas mensagens aí, estão aí no meu canal do YouTube, Pastor Jairo José Silva, e se você gostar, você se inscreva. A liderança do Espírito Santo. Isso é fundamental para todo cristão. Ele controla a nossa vida. Por quê? A Bíblia fala em Atos capítulo 10, versículo 19 a 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscavam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Note que quando nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos estar sensíveis, conectados com ele nos detalhes. Sabe que o Espírito Santo vai enviar pessoas para te abençoar, pessoas para te ouvir e enviar pessoas para que você abençoe a vida delas. Isso aconteceu com Pedro. Ele foi ali àquela casa e quando aqueles homens, ele estava orando, e quando aqueles homens chegaram, ele falar com aqueles homens, ele percebeu que ele estava sendo guiado por Deus e Deus já tinha preparado todas as coisas. Uma grande vantagem de ouvir a voz do Espírito Santo é que ele vai nos capacitar a entender os momentos complicados, os momentos difíceis da nossa vida. Então, a liderança do Espírito Santo, ela é importante para isso. Você tem que tomar uma decisão, o Espírito Santo vai te orientar. Você tem que fazer um negócio, o Espírito Santo vai te orientar. E é por isso que é muito importante você ouvir as 2 últimas etapas aí que nós pregamos, né? Os 2 últimos episódios, para você nessa construção, porque esta série, ela é quase que um estudo
para você ver biblicamente como o Espírito Santo trabalha, ok? Então, a liderança do Espírito Santo, ele controla a nossa vida, ele vai nos guiar, né? João capítulo 16, 13, fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo, ele guia a nossa vida na verdade. Porque nós somos guiados, às vezes, pelas notícias, guiados pelo nosso coração, guiados pela nossa emoção, guiados pela circunstância da vida. Todos esses fatores aqui são importantes e nós devemos colocá-lo no topo, lá em cima, ser guiados pelo Espírito Santo. Então, quando João escreve aqui esta palavra maravilhosa de Jesus Cristo, né? Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E a liderança do Espírito Santo, ele escolhe o campo, o lugar de operação na nossa vida. Isso mesmo. Talvez no seu ministério você tem vontade de estar num lugar. Você tem vontade de ir para uma outra cidade, para uma outra nação, para uma outra igreja, mas Deus te plantou aí neste sítio, Deus te plantou neste lugar. Então o Espírito Santo, em Atos 16, 6, eles falaram assim para Paulo: e passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo, ele pode escolher o lugar que você vai trabalhar. O Espírito Santo pode indicar a cidade que você vai viver. O Espírito Santo pode indicar o seu ministério na igreja ou aonde você vai estar servindo a Ele, porque nós estamos a servir o Espírito Santo. Não se esqueça que o tema de hoje é a liderança do Espírito Santo. Então nós já vimos aqui que o Espírito Santo, ele pode controlar a nossa vida, ele pode guiar a nossa vida e ele pode escolher para nós. Por que ele pode escolher? Porque ele sabe da verdade. Talvez nós somos guiados pela visão, guiados pela emoção. Isso é natural. Nós queremos estar, às vezes, num lugar melhor do que onde nós estamos. Nós queremos trabalhar numa empresa. Talvez você hoje está numa empresa em que você está sendo perseguido, mas o Espírito Santo te colocou aí. Talvez você hoje está sendo perseguido no ministério, mas o Espírito Santo te plantou e te colocou aí. Então, a liderança do Espírito Santo passa por aí. Ouvir a voz do Espírito Santo passa por aí. E o Espírito Santo, ele também orienta a cada um que quer ser orientado por ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Então Filipe, ele aproximou-se naquele carro com aquele homem que estava a ler a palavra de Deus, mas ele não entendia, ele não compreendia. Talvez o Espírito Santo vai te colocar junto de pessoas que não conhecem nada do Evangelho, ou que estão começando na fé, são novas na fé ainda, pessoas que são crianças na fé, e o Espírito Santo te colocou do lado desta pessoa. Talvez você vai ensinar esta pessoa a orar. Eu lembro um discípulo que eu tive, em que eu estava a discipular, e um dia eu falei assim: você gostaria de orar no nosso primeiro encontro? E ele, todo tímido, falou: pastor, eu não sei orar, como é que eu oro? Aí eu expliquei a ele como é que eu orava. Aí na outra semana, nós nos encontrávamos toda semana. Na outra semana, ao terminar o encontro, ele falou assim: pastor, eu posso orar? Aí ele pegou um papel, tirou do bolso, ele anotou uma oração, ele fez a sua oração escrita e depois declarou. Então note que às vezes o Espírito Santo vai te ajudar a orientar pessoas com coisas simples. Talvez você pense que é simples, mas não é. Você talvez vai ensinar alguém a tocar violão e você nem imagina que
Essa pessoa um dia será um músico, um levita, um adorador. Essa pessoa vai ganhar almas, conquistar, apoiar, ajudar ministérios. Talvez você que quer ouvir a voz do Espírito Santo está negligenciando essas pequenas coisas. Talvez o Espírito Santo está te guiando hoje para pegar o telefone, ligar para uma pessoa. Talvez o Espírito Santo está te guiando hoje para você orar por alguém. Você lembra, todas as vezes que eu me recordo, que eu lembro de alguém, principalmente uma pessoa que eu não convivo com ela, que eu não a vejo há muito tempo, imediatamente eu começo a orar por aquela pessoa. Nem que eu fale assim: Deus abençoa fulano, guarda ele, protege, livra de todo mal. Isso é ouvir a voz do Espírito Santo. Isso faz parte da liderança do Espírito Santo. Então, nós já vimos aqui que a liderança do Espírito Santo, ela controla a vida daquele que acredita nele, que busca, ele guia. Ele vai escolher o lugar que você vai viver. Ele vai escolher o lugar que você vai trabalhar, porque você anda segundo a vontade dele. Ele orienta o cristão nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E ele também nos fará lembrar coisas importantes. Todas as vezes que você tiver um desafio na sua vida, todas as vezes que você tiver que pregar para alguém, o Espírito Santo vai trazer no seu coração uma palavra de encontro àquela pessoa que precisa ouvir. Talvez você pense: pastor, mas é uma palavra tão simples, é algo banal, mas para aquela pessoa, às vezes um bom dia, que Deus te abençoe, você já fez a diferença na vida dela. Talvez naquele momento você vai encontrar com alguém e vai dar um abraço naquela pessoa. Talvez você vai enviar uma mensagem falando: estou orando por você. Então, note que o Espírito Santo, ele vai nos levar, vai nos lembrar de coisas importantes, mas que talvez pareçam insignificantes. E a Bíblia fala que ele vai nos lembrar de todas as coisas. Por isso que é importante a leitura da Bíblia, por isso que é importante estudar a palavra de Deus, porque você vai encontrar com pessoas que vão querer conhecer a verdade. Pessoas que estão nas trevas, que estão buscando a luz, e Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, como que você vai iluminar se você não tem luz, se você não tem a palavra, se você não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele opera de várias maneiras, né? Ele regenera, ele santifica, ele convence o homem do pecado. Então, quando você quer ouvir a voz do Espírito Santo, saiba que ele vai operar no novo nascimento, né? A Bíblia fala em João 3, 5 a 8. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Note que Jesus fala que nós podemos nascer novamente. E o nascer aqui é o que você está fazendo aí agora, ouvindo esta palavra. Nascer novamente é quando o Espírito Santo, a voz de Deus, começa a fluir no seu coração e você abre espaço para ele te abençoar, ok? E ouvir a voz do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, uma das obras dele é regenerar o pecador. A Bíblia fala em Tito 3, 5, 7, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração da renovação do Espírito Santo, para que, sendo justificados pelas suas graças, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança eterna. Então o Espírito Santo, se você quer ouvir o Espírito Santo, ele vai regenerar o pecado que está na sua vida. Porque você não pode ouvir a voz de Deus, você não pode ser guiado pelo Espírito Santo se você não for regenerado, se você não aceitar Jesus Cristo, se você não andar em santidade, se você não nascer da água e do Espírito, você não conseguirá ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que será um passo de mágica. Não, é uma constância, é diariamente buscar-me-eis
e me achareis. É uma atividade constante de estar buscando ouvir a voz de Deus e naturalmente virá a regeneração na nossa vida. E uma coisa importante, o Espírito Santo, além de regenerar, ele nos santifica. A Bíblia fala em Romanos 15:16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então note que o Espírito Santo, além de ele regenerar, ele vai trazer santificação. E ele, para fechar aqui hoje, ele convence o homem dos seus pecados. Nunca acuse ninguém de pecados. Oriente através da palavra. Mostre sempre que a Bíblia fala sobre o que aquela pessoa está fazendo. Se ela está mentindo, se ela está roubando, se ela está difamando, se ela está prostituindo, você vai mostrar através da Bíblia. E quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo. A Bíblia fala em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, todas as vezes que você quiser ouvir a voz do Espírito Santo, siga aqui essas dicas que nós apresentamos hoje aqui. E se você gostou dessa palavra, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, comente, deixe um comentário, me ajude a divulgar aqui a palavra do Senhor Jesus, ok? Então, nós aprendemos hoje muitas coisas importantes sobre a liderança do Espírito Santo. Ele nos guia, ele guia o crente, ele vai escolher o lugar que você vai viver ou trabalhar para ele. Ele nos leva, às vezes, até para sermos provados, em Mateus capítulo 4, versículo 1, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Talvez você hoje está passando por tentações, ou uma tentação muito grande. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, não se preocupe com o mundo espiritual. O diabo, os principados, não, eles podem estar tentando, mas pode ser também o Espírito Santo te guiando. E nós vimos que o Espírito Santo opera em nós um novo nascimento. Ele regenera do pecado, ele nos santifica e ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ok? Aí no meu canal, Pastor Jairo José Silva, tem várias mensagens no YouTube para você ouvir. Que Deus te abençoe e daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos gravar a quarta parte, a última parte da nossa série Como Ouvir o Espírito Santo. Você que está ouvindo essa palavra agora, está ouvindo a terceira série, a terceira etapa, né, o capítulo da nossa série. Então volte aí no meu canal do YouTube e você vai ver a parte 1, a parte 2. Deus te abençoe, muito obrigado e não se esqueça, compartilhe esta palavra, deixe um comentário, isso é muito importante para me ajudar a crescer aqui o meu canal, e você que recebeu essa palavra aí por outras vias, por outras redes sociais também, deixe o seu comentário.